Glória, paz do Senhor Jesus, igreja, como vocês estão? Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da palavra do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor na oração que o Pai nos ensinou. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém, igreja? Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, neste momento, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por cada vida, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a tua palavra, de receber a tua palavra, de ser direcionados e guiados pela tua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de receber a graça, de receber a salvação. Nós queremos te agradecer por o Senhor ter nos escolhido, o Senhor ter nos separado, nos santificado, Senhor, e nos trazido para a tua maravilhosa luz, Pai. Por isso nós queremos, meu Deus, te agradecer por cada irmão, cada irmã, cada família, cada um que está neste momento, Senhor, reunido para ouvir e receber a tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o teu amor tem nos sustentado, Senhor. Até aqui o Senhor não tem deixado nada faltar. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar a gravar a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Abre, Pai, a nossa mente. Abre, Senhor, o nosso coração, para que nós venhamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que nós venhamos ouvir e praticar a tua palavra, Senhor, que nós vamos ser instrumentos nas tuas mãos e que a tua palavra, Senhor, seja como uma flecha, Pai, direcionada aos nossos corações e que acerta o alvo, Senhor. Então, Pai, nos usa como instrumento vivo nas tuas mãos. Nós somos o vaso, o Senhor é o oleiro, Pai, venha nos moldar da forma a qual o Senhor deseja. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, fica conosco, nos ensina, Senhor, nos direciona, nos guia, fala, Senhor, conosco. Tua igreja, os teus servos te ouvem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de Filemon, capítulo 1, versículo 1. Quem está abrindo aí, logo depois de Tito, Filemon, capítulo 1, versículo 1. Filemon, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, quando ele estava ainda na prisão, provavelmente em Roma, preso em Roma. Escreveu pro nosso irmão Filemon, morava em Colossos. Não temos muitas informações, mas o que nós temos sobre Filemon, Paulo mesmo descreveu nessa carta. É uma carta curta, direcionada com um objetivo muito claro, né? Então vamos fazer a leitura. Filemon, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em nós há para com Cristo.
Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Amém? Então, como eu falei para os irmãos, Paulo estava preso em Roma, então ele inicia já a carta dizendo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e nós sabemos que em seguida ele vem dando a graça e a paz, porque Paulo, nas suas cartas, Paulo está sempre dando graças ao Senhor. Nós vemos ele dando graça quando ele tem, nós vemos ele dando graça quando ele não tem, nós vemos ele dando graça quando ele está numa situação cômoda, e nós vemos ele dando graça quando ele está em situações difíceis. Paulo está sempre dando graças ao Senhor, ele está sempre rendendo glórias ao Senhor, ele está sempre glorificando ao Senhor através das suas aflições, né, das suas dificuldades, e aqui não foi diferente. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo, porque nós sentimos, né, nas palavras de Paulo, o quanto ele se sentia honrado em servir ao Senhor, mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele estava em dificuldades, mesmo quando ele tinha falta de coisas, né, ele estava sempre gratificante, né? Ele estava sempre glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, ele vai dizer, nós vamos ver que ele vai se referir a Filemon como um cooperador, e nas palavras dele, um cooperador fiel, um cooperador temente, um cooperador ativo na obra, um cooperador. Ele vai dizer graça e paz à igreja que está em tua casa. Isso nos mostra que Filemon fazia cultos na sua casa, a igreja se reunia na casa de Filemon. Isso quer dizer que ele era um cooperador ativo, dedicado, né? E aí Paulo vai dizer assim: você está sempre nas minhas orações, né? Fico feliz com o cooperador de Jesus Cristo que você é. Eu sei que você tem animado o coração de muitos irmãos, e eu sei que eu ouvi falar da sua fé, do seu temor, e Paulo vai dizer assim: eu oro, né, para que a sua fé ainda seja eficaz, ou seja, que a tua fé esteja ativa, porque a fé sem obras, ela é morta. Então ele vai dizer: eu oro para que a sua fé esteja ativa, que você continue esse cooperador temente ao Senhor, né? E é isso que nós temos que buscar no Senhor, que nós sejamos essa pessoa, esse cooperador que se dedica na obra do Senhor, que está em oração, que está animando, né? Ele está dizendo assim, está sempre animando o coração, reanimando o coração dos irmãos, porque imagina que ele reunia a igreja na sua casa. Então ele estava praticamente à frente dos cultos, à frente das reuniões, e é por isso que Paulo escreve essa carta para Filemon, crendo que ele será obediente, porque ele demonstra ser um cooperador fiel ao Senhor. E nós vamos ver o objetivo da carta nos próximos versículos. Então, vamos ler o versículo 8. Amém? Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Só até aqui para nós discorrermos um pouco. Paulo está escrevendo essa carta a Filemon, Filemon que mora em Colossos. Paulo está preso em Roma, e ele vai dizer assim: olha, eu estou com alguém que você conhece, e eu vim rogar por essa pessoa, e essa pessoa é Onésimo. Então Onésimo era prisioneiro de Filemon, e Paulo, né, encontrou-se com Onésimo, e ele se converteu.
ele aceitou a Jesus Cristo, ele recebeu a graça, a salvação. E agora Paulo vai interceder. Por que isso, né? Porque, igreja, quando você, naquela época, se você fosse um escravo e você fugisse, o seu castigo era a morte, né? Então, Filemon poderia castigar a Onésimo com a morte. Só que Paulo vem como servo de Jesus Cristo intermediar, né? E nós vemos que cuidado, né? Que amor, que zelo que Paulo tinha pelos seus irmãos. Ninguém mandou ele fazer isso. Se ele não fizesse, né? Talvez não era obrigação que ele fizesse isso, mas Paulo, né, ele foi levantado pelo Senhor e nós vemos que ele tem um cuidado com os irmãos, um cuidado com aqueles que o Senhor Jesus o confia, tanto que ele começa a se sentir responsável, né, por intermediar esse relacionamento. Ele, ele é intermediador de coisas boas, né? Ele é intermediador de aproximações, ele é intermediador de paz, ele é intermediador do amor, né? São coisas que nós devemos ser também, né? Intermediar por amor, por paz, né? E ele vai dizer assim, o Paulo vai dizer, olha, eu te peço por Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Nós geramos o quê? Nós geramos filhos. Então ele está dizendo, já se sente tão responsável por Onésimo, que ele já está dizendo como ele fosse seu filho, filho na fé, sim. Porque Paulo recebia essas almas, igreja. Ele recebeu Onésimo fugido, ele tinha fugido de Filemon e provavelmente tinha roubado a Filemon, porque Paulo vai dizer assim, olha, antes ele era inútil, né? Ele te foi inútil, porque ele fugiu. Não só fugiu, provavelmente ele levou alguma coisa de Filemon, então ele te foi inútil, mas agora ele é útil. Paulo está dizendo assim, olha a obra redentora que o Senhor Jesus fez. Eu vim te contar, Filemon, do que o Senhor fez na vida de Onésimo, e através dessa redenção, eu quero também te pedir que receba ele com amor, que perdoe a ele. Então, Paulo está intermediando o perdão. Então, ele está dizendo assim, agora ele é meu filho, agora ele é nosso irmão. Antes ele era um escravo inútil, não é assim que o Senhor faz? Antes nós éramos um escravo de Satanás, inúteis, mas o Senhor Jesus nos resgatou, o Senhor Jesus nos redimiu, e é isso que Paulo está dizendo, Onésimo agora, ele é útil para mim, para você e para a obra do Senhor Jesus, ele é útil para o reino, sabe, igreja? Muitas vezes nós olhamos para alguém, ou alguém olha para mim, ou alguém olha para você, ou nós estamos numa situação tão difícil, ou você olha para alguém numa situação tão difícil, e sabe, algumas pessoas olham para outras com um olhar de inutilidade, né? Aquela pessoa dá trabalho, aquela pessoa é inútil, aquela pessoa não vai render, aquela pessoa não vai dar frutos, aquela pessoa não vai se levantar, aquela pessoa, né? Assim como um dia Onésimo foi um escravo. Mas não, o Senhor transformou, o Senhor resgatou através da vida de Paulo. E antes inútil, agora filho, né? Antes escravo, agora herdeiro, né? Antes aquele que trazia problemas, que fugia, que roubava, que, né, trazia confusões.
Agora, um servo do Senhor tão útil que Paulo fala assim: eu desejava que ele ficasse aqui, trabalhando comigo, aqui na prisão, na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas, como ele era escravo de Filemão, Paulo está dizendo assim: de qualquer forma, está nas suas mãos aquilo que você for fazer com ele. Né? Mas Paulo está dizendo assim: eu rogo a ti. E agora, o versículo que mais, né, nos chama a atenção, o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, nós sabemos, igreja, da influência que Paulo exercia sobre a igreja, principalmente sobre um cooperador obediente e fiel como Filemão, mas ele está dizendo assim: não, eu não estou te obrigando, eu não estou, né, mandando, eu não estou de forma alguma dizendo o que você tem que fazer, mas eu estou te pedindo em nome do amor, porque o amor é o maior de todos, né? O amor derruba qualquer barreira, né? O amor destrói qualquer dificuldade, qualquer prisão. O amor supera todas as coisas, né? Então ele está dizendo assim: eu te peço em nome do amor, né? Porque o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor perdoa, o amor esquece, né? O amor recebe de volta. E ele está dizendo: eu estou te pedindo em nome do amor, porque o cristão verdadeiro é o cristão que ama, e o cristão que ama é o cristão que perdoa. Então ele está dizendo assim: ame, perdoe e receba Onésimo de volta, por amor a Jesus, por amor à obra, né? Por amor àquilo que o Senhor já tem nos ensinado. E é muito bonito, né, igreja? Chama muita atenção essa atitude de Paulo, cuidado dele e para dizer para nós: faça tudo o que você precisar fazer, faça por amor, porque o amor é o maior de todos, né? O amor é o maior de todos. Então perdoe, né? Perdoe e receba de volta em nome do amor. Ele vai dizer no versículo 15: bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Vai dizer assim, ele fugiu, né? Mas a fuga dele, o que aconteceu através da fuga dele? Ele foi retido para sempre, ele recebeu a salvação. Uma fuga temporária que ele teve fez ele receber Jesus Cristo como seu Salvador e o fez o quê? Um cristão eterno, aquele que vai para a eternidade juntamente conosco, né? Aquele que vai para o mesmo céu que nós vamos, aquele que vai estar conosco ao lado do Pai, né? Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor estes benefícios. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Saudante Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Né? Então ele vai encerrar, continua falando, né, aquilo que eu já expus para os irmãos. Ele vai dizer assim, ele era escravo, né, mas agora é o nosso irmão em Cristo Jesus. Recebe ele, perdoa ele, se ele te causou algum dano, põe na minha conta, né? Que cuidado, que amor, que zelo, né? Você está disposto a colocar a dívida do irmão na sua conta? Dizer assim, ó, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, mas perdoa ele, recebe ele de volta. Ele foi regenerado, ele foi transformado, ele foi alcançado pela graça, ele mudou, ele é útil, né? Você viu quantas qualidades Paulo apresentou
sobre Onésimo, que era um escravo, né? Isso é amor, igreja, isso é cuidado de você olhar para o seu irmão e dizer não, né? Pode confiar nele, né? Pode receber ele. Ele foi regenerado. E é isso que Paulo está dizendo. E havia uma dívida, claro, uma dívida financeira, porque os dias que o escravo ficou fugido, né? Então ele devia, né? Onésimo devia para Filemão pelos dias que ele ficou fugido. E Paulo está dizendo: põe na minha conta, né? Põe na minha conta que eu me responsabilizo de tanto cuidado que Paulo tinha pela vida de Onésimo. Se você for ver bem, Onésimo representa um cristão recém-nascido, né? Ele acabara de receber a Cristo. Paulo estava ali instruindo, né, a Onésimo. Então ele está dizendo para Filemão: cuida dele como um bebê recém-nascido. Esquece, assim como Jesus perdoou os nossos pecados, perdoa ele também e cuida dele como se cuida de um bebê recém-nascido. Amém? Ele encerra a carta dando graças, saudando aos irmãos da igreja. E essa carta de Filemão tem esse objetivo. Mas, né, uma carta tão curta, porque essa carta, né, está aqui. O amor, o perdão, o cuidado. A carta de Filemão representa essas coisas, né? O primeiro de todos é o amor, o perdão, o cuidado, a obediência, né? Vamos para a carta de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Igreja, a carta de Hebreus é uma carta muito profunda, né? Bastante ensinamentos, bastante revelações, inspirada pelo Espírito Santo, assim como toda a palavra do Senhor. E muito nós temos a aprender, né? A carta de Hebreus foi escrita aos cristãos que haviam recebido o Senhor Jesus, aos cristãos que tinham ali antes judeus, né? Aos recém-cristãos. E por isso tem tanta instrução, né? Tanto direcionamento, tanto ensinamento. E o autor da carta de Hebreus, ele é desconhecido, muitos estudos, né? Muitas teorias, muitas discussões, mas é um autor desconhecido. E tem objetivos lindos nessa carta, e o Senhor vai continuar falando conosco, né? Através dessa carta. Vamos para o capítulo 1 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. O Filho é superior aos anjos. Amém? Carta escrita aos nossos irmãos, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Vamos lá, igreja. O autor já inicia falando que Deus, ele quer sempre se comunicar conosco, igreja. Você vê que Deus sempre quer se comunicar com o homem. Deus sempre quer falar conosco. A palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco. Então, no Antigo Testamento não foi diferente. Deus estava sempre querendo se comunicar com o homem para dizer para ele: vá por aqui, vá por ali, faça assim. Está dizendo assim: olha, o nosso Deus é um Deus que cuida, um Deus que direciona, um Deus que mostra o caminho. Não. Se tem uma coisa que nós não somos, é órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Deus presente
e é um Deus que fala, um Deus que se comunica, diferente dos deuses de pedra, de barro, de bronze, de ouro que havia no Egito. Não. O Deus de Israel é o Deus que se comunica, é um Deus que tem boca e fala. Amém, igreja? É um Deus que tem mão e abençoa. Então, é um Deus que tem ouvido e ouve. É um Deus que tem boca e responde. Então, o autor já vai dizer assim, olha, em outro momento, no Antigo Testamento, o nosso Deus falava por pais, pelos profetas, né? Falava de outras maneiras. Deus se apresentou a Moisés, né, na sarça ardente, enviou a tábua com as leis. Então Deus estava sempre se comunicando, levantou os profetas, né? Levantou os pais, levantou, né, o sacerdócio, levantou os sacerdotes que podiam entrar no Santo dos Santos para fazer a oferta em favor do pecado de todos os homens, né, de todas as pessoas. Então, dessa forma, nosso Deus se comunicava. Assim era antes. Aí ele vem dizendo assim: mas a nós tem um privilégio aqui. Nos últimos dias que ele está falando, nos acontecimentos, pelo Filho, ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então, o Senhor nunca parou de se comunicar conosco, nosso Deus nunca parou de falar conosco, mas antes ele falava através de homens, através de profetas, através de pais, através, né, de juízes, através de ações na natureza. De tantas formas Deus se comunicou com o homem, mas agora, nos últimos dias, ele levanta o Senhor Jesus, herdeiro de tudo, dono de tudo, aquele que fez o mundo, aquele que é o verbo, é o princípio, né? Aquele que estava na criação do mundo. Agora o nosso Deus usa o seu Filho Jesus Cristo para falar. Então, o autor aqui está querendo explicar, apresentar Jesus, né? Então, por isso essa carta foi escrita a tantos cristãos que acabaram de aceitar a Jesus e estavam sendo perseguidos, né? A recém-cristãos, né? Pessoas que estavam aprendendo sobre Jesus e estavam, né, sendo perseguidos. Ele está dizendo assim: vou apresentar Jesus a vocês. Deus nunca deixou de falar. A boca de Deus não se fecha, a boca de Deus está sempre falando, mas nos últimos dias foi de maneira especial. Ele trouxe ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. E quem é Jesus? Jesus é aquele que criou o mundo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que existe existiria. Por ele, para ele, são todas as coisas, e tudo que subsiste, subsiste por causa dele. Glória a Jesus, aleluia. Então ele vai dizer assim: esse é Jesus, esse é a quem Deus levantou para falar conosco nos últimos dias. Antes o sacerdote ia, né? Antes o sacerdote se apresentava, mas aí Deus levanta Jesus como o maior dos sacerdotes e fala conosco através dele. E o falar aqui não é só o falar, mas o falar é que as ações de Jesus, né, o sacrifício de Jesus fez com que o véu do templo se rasgasse e hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai. Glória a Jesus. Então ele vai dizer: ele é herdeiro de tudo, ele é dono de tudo, né? Ele é o filho primogênito porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro, ou seja, ele é o maior, ele é superior, ele está acima de todos, né? Herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse versículo é poderoso, né?
O Filho é o resplendor da sua glória. Aleluia. E a expressa imagem da sua pessoa. Está dizendo que Jesus resplandece a glória de Deus, porque a glória que está sobre Deus está sobre Jesus. Então, ele é o resplendor da sua glória. Ele não está dizendo que como uma luz que bate em Deus e rebate em Jesus. Não, 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 não. Ele está dizendo, ele é o resplendor da sua glória. A glória que está sobre o Pai está sobre o Filho. A glória que está sobre Deus está sobre Jesus. Ele é a expressa imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, ele andou aqui nessa terra, viveu nessa terra como a imagem perfeita de Deus. Se nós, igreja, somos, semelhança, ele está dizendo, o Filho é a expresso, igreja, expresso é a mesma coisa, é expressa a imagem de Deus, sustentando todas as coisas pelo seu poder, todas as coisas sendo sustentadas por Jesus Cristo. Amém, igreja? Creia nisso, receba essa palavra. O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas porque Ele criou todas as coisas. O Senhor Jesus está no domínio de todas as coisas. Ele não perde o controle. Ele não perdeu e não perderá o controle de nada. Porque Ele que criou tudo. Ele dá ordem. Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem ao mar, Ele dá ordem ao sol, Ele dá ordem à lua, Ele dá ordem à natureza, Ele dá ordem a todas as coisas e ninguém pode fugir do seu poder, ninguém pode sair da presença, fugir da presença do Senhor Jesus, porque Ele é quem sustenta todas as coisas. Igreja, está dizendo assim, nós estamos todos sobre o sustento do Senhor Jesus, não tem como sair do sustento dele. Ele está sustentando todas as coisas, ele está sustentando o mundo. Então, ele está dizendo assim, pelo seu poder, porque ele tem todo o poder. O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, sobre principados, potestades. Tudo isso está sob o domínio do Senhor Jesus. Todo mal, igreja, todo mal está sob o domínio do Senhor Jesus. Creia nisso. Todo mal está sob o domínio do Senhor Jesus. Nada, nada foge do seu controle. De coisa em coisa, tudo está sob o controle do Senhor Jesus. E eu estou enfatizando porque às vezes a gente esquece disso assim, no estralar de dedos. E parece que Jesus não está vendo, não está perto. Ele está bem aqui, vendo tudo, sabendo de tudo, onipotente, onipresente e onisciente é o Senhor Jesus, amém? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então antes o sacerdote fazia o sacrifício dos pecados, entrava no Santo dos Santos para fazer a oferta. E agora o maior dos sacerdotes, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo dá a sua vida, o seu sangue na cruz do Calvário. E esse sangue é tão poderoso, o nome de Jesus é tão poderoso, o sacrifício dele é tão verdadeiro e fiel, que esse sangue é poderoso para nos limpar, nos lavar, nos santificar, nos purificar, nos restaurar, nos redimir de todo pecado, de toda sujeira, de tudo que pode ser lançado pelo adversário. Então ele vai dizer assim, ele é tão poderoso que o seu sacrifício é sobre todo e qualquer sacrifício. Não precisa mais sacrificar animais, não precisa mais o sangue dos animais, porque foi derramado um sangue tão poderoso na cruz do Calvário que esse sangue é suficiente, ele é poderoso e ele é transformador, ele redime, ele restaura. Então, o sangue de Jesus é aquele que vem nos purificar, nos redimir de todo o pecado. Então, Jesus, ele é o dono de tudo. Ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é aquele que sustenta o mundo, é aquele que fez um sacrifício tão grande, tão poderoso, que o sangue dele é poderoso para nos tirar das profundezas
da maior profundeza, igreja, que pode existir, do fundo do poço, do pior do lamaçal do pecado. O sangue de Jesus é poderoso para te deixar alvo como a neve. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, assentou-se à direita de Deus, né? Como um sinal de autoridade mesmo, é aquele que está à direita do Pai, porque ele tem todo o domínio, todo o poder, todo o controle está sobre as suas mãos. Assim ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. O nome de Jesus é sobre todo nome, pois a qual dos anjos, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Do filho, porém, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Igreja, o autor aqui, ele está querendo esclarecer, né? Ele está querendo mostrar a autoridade, o poder, a majestade de Jesus. Jesus é rei, né? Jesus é rei. E como rei, ele está sentado no seu trono. Como rei, ele cumpriu a sua missão, né? Foi-lhe dada uma missão por Deus, que seria vir à terra e se sacrificar por nós. E ele cumpriu essa missão. Após cumprir essa missão, ele é exaltado, glorificado, elevado, né? E o nome dele, que é Jesus Cristo, é superior a todos os nomes, né? Ele é adorado, ele é servido. Então ele está querendo esclarecer que Jesus é maior do que aquele sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ele é maior que os pais, né, do Antigo Testamento, ele é maior que os profetas e ele é maior que os anjos. Talvez existisse naquela época uma discussão, uma comparação, né, alguém talvez existisse muita dúvida, ele está dizendo, Jesus é maior que os anjos, porque o seu nome é maior do que todos os nomes e porque os anjos servem a Jesus, os anjos o adoram, né? Os anjos estão lá dizendo santo, 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 santo é o Senhor Jesus e não ao contrário, né? Então ele está querendo mostrar por que Jesus é superior, por que Jesus é superior aos homens, por que Jesus é superior aos anjos, porque Jesus cumpriu o seu chamado, o seu id, ele foi até o fim por nós e ele foi exaltado por Deus sobre todo e qualquer nome, né? E não há de se comparar, não há de se comparar Jesus, né? Não há de se comparar Jesus com os anjos, nem há de se comparar Jesus com os homens. Ele está dizendo assim, ele é rei. O seu trono é eterno. O seu reinado não tem fim. Aleluia. Esse Jesus que você serve. Um Jesus que não passa. Um Jesus que não morre. Um Jesus que não é pedra, que não é pau, que não é estátua. É um Jesus que é rei, que está sentado no seu trono e a sua majestade, a sua glória e o seu reinado são eternos, de geração em geração em geração, por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? É um Jesus que ama a justiça e odeia a iniquidade, né? Agora, versículo 10. Ainda tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão. Qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão.
mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Mais uma vez um esclarecimento, né? Já começa dizendo assim: o Senhor fundou a terra. Ele é superior, porque ele estava lá na criação. Ele disse: haja, haja. Ele deu a ordem, né? Ele fala e as coisas acontecem. Ele manda e tudo obedece à voz do Senhor. Tudo, todo ser obedece, ouve a voz do Senhor. Então, ele está dizendo assim: ele estava na criação da terra, por isso ele é superior, né? O seu nome é superior. E outra coisa, tudo passará, mas o Senhor permanecerá. Como roupa velha, roupa você usa, ela muda de cor e ela vai envelhecendo. São assim os outros deuses, mas o Senhor não. Ele é o mesmo, de geração em geração. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, assim como o seu reinado também não passará. E ele vai dizer, então, os anjos, né, que é aqui o esclarecimento do autor, os anjos, eles servem, nos servem, porque ele diz, ó, eles servem, enviado a servir, eles são ministros, ministros que servem a favor daqueles que vão herdar a salvação. Somos nós, né? Somos herdeiros, herdeiros de Jesus Cristo, aqueles que vão herdar a vida eterna. Então ele vai dizer assim: os anjos são ministros, estão a favor daqueles de nós, estão trabalhando em nosso favor, estão cumprindo as ordens do Senhor Jesus Cristo. E por isso, Jesus é superior aos anjos e não ao contrário. Amém, igreja? Então, que você fixe bem nesse capítulo 1 sobre a grandeza. Ele vem esclarecer a grandeza do Senhor Jesus. E que, olha, ele está dizendo assim, ó, siga Jesus, ouça Jesus, obedeça Jesus. Deixe Jesus entrar no seu lar, no seu coração, na sua vida, porque ele é maravilhoso. O seu nome é sobre todo nome, porque o nome que foi lhe dado é Conselheiro, Deus Pai da eternidade, Príncipe da paz. É isso que significa o seu nome, Deus forte. Então, fique com esse Senhor, fique com Jesus, receba Jesus, olhe para Jesus, fixe o seu olhar em Jesus, né? É isso que ele está dizendo. Não fique, né, procurando outras referências. Não fique procurando, né, muita coisa. Ai, eu preciso de... Não. Olhe para Jesus. Ele é o motivo de todas as coisas. Olhe para Jesus. Ele é o fundador de todas as coisas. Olhe para ele. Ele é a pedra principal, a pedra angular. Tudo que for fundado sem Jesus Cristo, sem que Jesus seja o fundamento, tudo isso vai cair. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ser destruído. Mas toda obra que for construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o fundamento, a pedra angular, a pedra principal, tudo permanecerá, porque assim como Jesus permanecerá, aquele que estiver sobre ele também permanecerá. Amém? Vamos iniciar aqui o capítulo 2, o perigo da falta de atenção. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra fala de pelos anjos permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro de que falamos. Antes, em certo lugar, testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites?
fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, sabe, igreja? Nós temos uma mente limitada. Nós temos uma mente limitada. Mas o autor está dizendo, olha para Jesus. Não tem nada impossível para ele. Ele não é limitado. Tudo está sujeito a ele, sabe? Todo o poder. E por ele foi dado todos os sinais e prodígios. Ele diz ao coxo, levanta e anda. Ele levantou e andou. Ele disse ao cego, veja, e ele viu. Ele disse ao surdo, ouça, e ele ouviu. Ele disse ao mudo, fale, e ele falou. Ele disse ao leproso que seja curado, e ele foi curado. Ele expulsou o demônio, e o demônio saiu. Todos os milagres e prodígios, né? Multiplicação dos pães, ele abriu o mar, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade. Todos os milagres e prodígios, ele está dizendo, ele está esclarecendo, né, aos nossos irmãos hebreus. Todos os milagres e prodígios Deus realizou através dele. Ele é esse Jesus poderoso. E não aos anjos, não foi aos anjos que Deus deu esse poder, e sim a Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, olhe para Jesus, ouça a palavra do Senhor Jesus, fique na verdade. Fique na verdade. Jesus é a verdade. O caminho, a verdade e a vida, né? Não fique procurando fábulas, mentiras. Não fique procurando especulações, motivos e tantas outras coisas. Jesus é o motivo de tudo, né? Então, no versículo 3 diz, como escaparemos nós? Como nós vamos negligenciar esse sacrifício, essa salvação? Ele está dizendo assim, Jesus está de braços abertos, dizendo, vem, 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 receba graça, receba vida, receba alegria, receba força. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo, vem, porque eu sou dono de tudo e você é herdeiro de tudo que eu tenho. Ele está dizendo, Jesus está de braços abertos, dizendo, meu sangue te limpa, te purifica, te restaura. Como nós vamos negligenciar tamanha salvação? Como nós vamos dizer não para tanto amor? Como nós vamos dizer não para maravilhosa luz? Como escolher estar nas trevas ao invés de estar pertinho de Jesus, que tem amor, que tem graça, que tem alegria, que tem banquete, que tem maná descido do céu? Como nós vamos negligenciar? Porque nós não somos merecedores, aí ele vai dizer assim, quem é o homem para que ele se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor Jesus se lembre de nós? Mas ele não se esquece. Ele não se esquece de mim, ele não se esquece de você. Ele não se esquece de nós. Ele está presente em todos os lugares, nas nossas dores e nas nossas aflições. E quem somos nós para que ele se lembre de nós? Nós somos filhos, amigos, herdeiros. Nós somos preciosos para o Senhor Jesus. Nós somos pedras preciosas para o Senhor Jesus. Nós somos importantes para o Senhor, nós temos um valor para Ele. Não merecemos, mas essa graça, esse favor que Ele derramou sobre nós, faz Ele nos amar tanto que tudo quanto Ele faz por nós é por amor. Então Ele não se esquece de nós. Então não vamos negligenciar esse amor. Não vamos negligenciar a salvação. Amém? Parei aqui no versículo 8, que ele vai dizer, ele tem todo o poder. E lá no final, né? Lá no final de tudo aqui nessa terra, né? Porque o seu reino é eterno. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai nos coroar, né? Nós seremos exaltados juntamente com ele, se nós permanecermos fiéis a ele. Amém? Eu quero só cantar um trechinho de louvor que veio à minha mente enquanto nós estudávamos essa palavra. Eu parei aqui no versículo 8, que é assim,
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, igreja? Então o Senhor é digno, digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é o Rei dos Reis. Amém? Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. E foi para adorar ao Senhor que nós nascemos, que nós fomos criados. E nós fomos criados para adorar o Senhor. Por quê? Porque tudo que Ele fez foi por nós, é para nós, é por nós. E tudo que nós temos que fazer é dele, por Ele e para Ele. Amém, igreja? Paramos aqui no versículo 8. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar o Senhor pela sua palavra. Amém? Pai eterno, soberano, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais este culto, por mais esse ensino, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, é eficaz, Senhor, pela tua palavra que nos regenera, que nos fortalece, que nos levanta, que nos coloca de pé, porque a tua palavra é pão, Senhor, pão que alimenta. Nós queremos te agradecer, Senhor, visita cada um dos teus servos, meu Deus, dá um bom final de noite, Senhor, abençoa, guarda, livre de todo mal, Senhor, que nós sejamos fortalecidos, Senhor, que nós devemos esconder a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Amém? Nós te damos graça, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. Estenda as tuas mãos. Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo, põe toda essa graça no seu coração, seja sobre as nossas vidas, hoje e agora, e para todos sempre. Todos digam amém. Deus continue abençoando os irmãos.